Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com alegria que nós estamos aqui hoje. Então nós vamos falar esse tema especial para todos vocês, tá? Sobre, os intraterrenos e sua missão junto à transição planetária. O que vem isso, o que seria isso, tudo bem, tá? Mas antes eu vou dar uns toques para vocês aí. Quem não tem nada para fazer no final do ano, quiser vir passar o final do ano com a gente, nós temos vagas ainda em nosso processo a partir do dia 27, né, Ju? Já começa a nossa atividade aqui à noite, 27, 26, 27, 28, até o dia 1º. Então nós vamos ter toda uma vivência especial, todo um trabalho especial. Entre em nosso site aí e, se tiver fim, vem participar com a gente aí desse final do ano, ok? Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, antes de eu começar, recentemente fala dos intraterrenos, recentemente, os cientistas, até o History fez um documentário muito interessante sobre o assunto. Pela primeira vez, os cientistas detectaram um fluxo de radiação de alta energia saindo da Antártida. Mas não é chegando, é saindo para o espaço. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Tá? Então, vamos ver aqui. Se a gente desenhar o planeta Terra aqui, ok? Nós vamos ter o Polo Norte e o Polo Sul, né? Nosso eixo aqui, a rotação da Terra, né? Então, nós sabemos que o campo magnético da Terra, o campo magnético gerado pelo planeta Terra, né? Ele é um grande condutor de fluxo de partículas de radiação cósmica. Então, significa o seguinte: quando um fluxo de partículas vem do Sol, né? Ou do próprio espaço cósmico, nós temos uma radiação de alta energia, de prótons, de raios gama, até às vezes, que a gente chama de raios cósmicos, que são raios de alta energia, que vêm de todas as direções do espaço. Todas as direções. Tá? Não tem uma direção privilegiada. Por isso o astronauta, quando ele está no espaço, ele tem que ter um traje de alta proteção contra a radiação. Senão ele morre por incidência de radiação. Mas quando a gente está na Terra, essas radiações, quando elas encontram o campo magnético da Terra, elas sofrem um desvio. Elas vão para os polos. E quando elas bombardeiam a alta camada da atmosfera aqui, a chamada ionosfera, tanto aqui no sul quanto no norte, ela vai dar aqueles brilhos da aurora boreal. Sabe a aurora? A aurora astral e a aurora boreal. Aquele brilho noturno que fica só para quem está lá naquela região. Ok? Então, isso é resultado de uma incidência de radiação de alta energia. Mas o que a ciência ficou intrigada é que eles detectaram na Antártida, nessa região, um fluxo de partículas de alta energia saindo para o espaço. Isso só existe uma explicação. Tem que existir a fonte da emissão dessas partículas, e eram partículas de alta energia. É só uma fonte muito poderosa poderia emitir esse grau de radiação. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, eles pesquisaram, fecharam, mas isso é tudo secreto. Esses estudos são tudo feitos de forma secreta. Então, isso vai identificar uma base intraterrena de alta tecnologia. E nós vamos tentar discutir hoje aqui o que são essas bases intraterrenas, qual a relação que os intraterrenos têm com os extraterrestres e qual a relação que existe os intraterrenos e o plano espiritual Terra. Então, 3 coisas nós vamos discutir hoje aqui. Primeiro lugar, tá? A Terra não é oca. Eu não vim falar aqui de Terra oca. Esquece, isso não existe. Nenhuma estruturação planetária no universo, o planeta é oco. Tá? Não tem condições para isso acontecer. Muito bem. Então, essa teoria da Terra oca é uma teoria já completamente ultrapassada, ninguém aceita isso. Tá? Claro que no começo do século retrasado, do século passado, grandes cientistas no começo do século admitiam a Terra oca.
tá? Por muitos modelos teóricos, que ninguém desceu lá embaixo. Vocês sabem, pessoal, que é mais difícil estudar o interior da Terra do que o espaço sideral. Tá? É mais difícil. Não dá para descer. Não sei se você diz assim, vai existir uma outra aqui, ó, uma camada assim, aqui, ó. Essa é a parte sólida da Terra. Essa parte sólida, ela se chama crosta. A crosta terrestre. A parte o manto. O manto é magma, rocha derretida, muito quente, acima de 1000 e tantos graus de temperatura para derreter rocha. E nós vamos ter dois núcleos, um núcleo interno e um núcleo externo da Terra. Tá? Ok? Por isso que o pessoal sempre achou que o inferno era quente. Porque o inferno, a ideia do inferno é que é para baixo da Terra, né? E todo mundo viu os vulcões saindo, aquela tudo. Então sempre imaginava que o vulcão é quente. Então veja bem, eu quero que vocês entendam uma coisa. Você sabe qual que é a maior profundidade que o ser humano já furou na Terra? Foi uma pesquisa russa, eles conseguiram perfurar 12 quilômetros de profundidade. Só. O que é 12 quilômetros em relação a 100? Para atingir o magma. Nada. Os poços de petróleo é 2.000 metros, 3, sabe? E assim por diante. Ok? E a Terra vai esquentando. A cada 100 metros que você desce, você não tem noção o calor que vai ficando. Por isso essas minas que descem aqui a uns 2, 3 quilômetros de profundidade, o calor é insuportável lá. Não dá para ir muito mais fundo, que o calor começa a 150, 70 graus. É desgraçado, é uma desgraça. Por isso que você não dá para pesquisar, saber como é que é o núcleo da Terra. Porque, veja bem, qualquer material que você construir, ele vai ser derretido quando ele bater aqui. Porque a temperatura nessa região começa a ficar milhares de graus centígrados. 6.000 graus centígrados, 7.000 graus. Não existe nenhum material que o ser humano já construiu, ou natural, que não derreta essa temperatura. Então não adianta mandar foguete para lá. Sabe aqueles filminhos babaca, né? Viaja ao centro da Terra, né? Vai furando. Tem um filme babaca chamado O Núcleo, que o nego pega, vai lá, botar uma bomba nuclear no núcleo, deu pano na Terra, aquelas merda todas. Não vai. Tá? Além disso, fazer um furo estreito é uma coisa. Imagina fazer um furo para passar uma nave, cara. Vocês não têm noção. Os caras furar uma rocha para passar um túnel aqui na Terra, aquele tatuzão demora 10 anos, não vai acontecer. Né? Então, esquece, as coisas não são assim. Então, aonde estão os mundos intraterrenos? Sua localization. Na crosta. E poucos quilômetros abaixo da Terra só, tá? Não chega a 12 quilômetros, não. É coisa de 1 ou 2 quilômetros abaixo da superfície. Já tem uma puta caverna. Cavernas construídas com alta tecnologia. Então, nós temos bases intra. Presta atenção. Na Antártida. Nós temos bases intra no Himalaia. Tá? Nós temos bases intra nos Andes. Nós temos bases intra no Planalto Central do Brasil. Tá? Hã? Entendeu? Ou seja, locais que são muito inacessíveis à habitação humana. Ao humano chegar lá, entendeu? Você veja a Antártica. A Antártica agora que a gente está querendo ir para lá. E mesmo assim, com toda a tecnologia que nós temos, qualquer bobeação é mortal. Qualquer bobeira que você der, você morre. Entendeu? Então, essas são bases que vão ser instaladas, presta atenção, isso é muito importante vocês entenderem. Na crosta, está aqui, ó, pouquinho abaixo da Terra. Certo? Elas vão ficar em várias partes do mundo. Tá? Mas na crosta. Bom,
Não existe uma abertura que você entra e sai. Que está lá natural, a abertura está lá pronta, você entra e sai. Não existe. Tá? Se você chegar diante de um portal de uma base intraterrena, você vai ver só uma montanha, mais nada. Você não vai ver porta, não vai ver nada. Ok? Não adianta que você não vai entrar lá dentro. Você não vai achar porta. Não tem porta. Tá? Quando uma nave extraterrestre pousa, não tem nenhuma fenda, nenhuma fissura, nenhuma janela, não tem nada. Ela é uma coisa esbranquiçada. Você não sabe de onde uma porta aparece. A hora que o cara passa, aquilo fecha e você não vê nenhuma junta, você não vê nenhuma fresta, como se não existisse porta. É assim que funcionam essas tecnologias mais avançadas. Então, você não vai achar o buraco ou a caverna de entrada de bases intraterrenas. Você não vai. Porque ela foi projetada para você não ir, para você não entrar e para ninguém achar o lugar. Elas foram projetadas para isso. Para você não... O ser humano normal aqui de superfície não pode ter contato. Não pode ir lá. E não é aquela história do capitão, né, aquela história da Terra Oca, o cara viajou no polo, viu um puta buracão no polo, lentou de avião lá na Terra Oca. Pode esquecer. Hoje com a tecnologia de satélite que nós temos, hoje nós fotografava até o furinho do free for all do intraterreno. Se fosse realmente verdade que você tivesse acesso a um buraco. Não tem. A Terra não tem isso, tá? Muito bem. Então, bases. O que tem nessas bases? Vamos lá. Essas bases, elas são muito grandes. Muito grandes. Elas são cavernas escavadas na rocha. Escavada na rocha com uma tecnologia que vocês nem sonham, nem imaginam. Tá? Essas cidades, elas ficam aqui, na base, e aqui, esse pé, a gente chama de pé direito, é muito alto. Né? Esse pé direito chega a ter alguns quilômetros de altura. E aí eles falsificam um céu e um sol. Tudo artificial. Então, para eles, tem dia e tem noite. No ritmo daqui de cima. Tá? Temperatura normal, tropical, tem riachos, montanhas. Isso aqui essa base operacional é muito grande. Ela é muito grande, esse espaço. Esse espaço tem vários quilômetros. Né? Chega a ter 10 a 20 quilômetros essas bases. Elas são muito grandes. Elas foram escavadas com uma tecnologia da Era da Luz na Atlântida. É isso que nós vamos falar, a origem dela, como é que ela chegou aí. E qual o objetivo dela existir. Tá bom? Tá? Então agora, dito pelo não dito, tá? Nós vamos saber como é que se chega numa base íntegra. Em projeção astral, se você for convidado, senão você não entra. 2. Você pode ser teleportado daqui, agora, com a tecnologia de transporte dele, ele sobe eu aqui e apareço lá na base intraterrena. Passa os dias, depois ele me manda de volta. Pela mesma tecnologia de transporte. Você não vai ver nave, você não vai ver nada. Eles vão me teleportar como se fosse na Enterprise. Alto. Mas o pessoal está reclamando? Então, deixa que o Lala vai resolver rapidinho. Espera aí, vou dar uma baixar um pouquinho o som. Ei, pessoal, e agora? O que acha agora? Tá bom? Dá uma falada se o som melhorou. Né? Para mim o som está ótimo, também é. Vamos lá então. Voltando aqui, ok? Então vamos lá. Qual que é a origem? Como se originou os mundos intraterrenos?
A origem é muito antiga. A origem dos mundos intraterrenos é algo mais de 10 mil anos atrás. A origem. Fim do projeto Atlante. Né? Que se deu com o fim da Era da Luz. Da Era da Luz Atlante. Tá? Então, após o afundamento da Atlântida, né, que foi há praticamente 12 mil anos atrás, tá? Iniciou-se na Atlântida a Era da Luz Atlântida. Peraí. A Era da Luz Atlante, esses são os grandes mistérios da humanidade. Ela durou cerca de aproximadamente quase 2 mil anos. Ok? Tá? A Terra afunda, o continente Atlântico ele afunda há praticamente 10 mil anos antes de Cristo, 12 mil anos agora a partir de nós. Então, na escala do tempo, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter o ano 0, eu vou ter 8 mil e vou ter 10 mil. AC, certo? Antes de Cristo. Então, nesse período aqui, é considerado o período da Era da Luz, Atlante. Tá? O que acontece na Era da Luz? Para vocês entenderem quem são os intraterrenos hoje. Não são Atlante. Tá? Deixa eu apagar aqui, então. Vamos lá. Quando pensar, sempre a coisa funciona assim, ó. Você tem a Terra e você tem os planos espirituais. Era da Luz é o seguinte. Como o próprio nome diz, não é a Era das Trevas. A Era da Luz é a Era do Despertar. Despertar significa o seguinte. Todo homem encarnado, todo encarnado vê espírito, ele vê espírito, fala com espírito, sai fora do corpo todos os dias, ou seja, ele não está mais preso ao corpo, sai fora do corpo em projeção astral todos os dias. Tá? Há uma interação total com o plano superior e com os ETs. Entendeu? A Era da Luz é uma era em que toda a tecnologia que existe nesses planos superiores é trazida para a superfície. É dividida com os ETs. É como se a raça dos extraterrestres descesse em massa e dialogasse, interagisse com os humanos de forma completamente aberta, dividindo ciência, dividindo tecnologia, dividindo tudo. Tá? Muito bem. Outra coisa que acontece na Era da Luz, não há crianças. Não vai existir, não existe crianças mais. Tá? Por que não existem crianças? Se o indivíduo encarna consciente de quem ele não é criança. Ele lembra de vidas passadas, lembra quando ele... né? Ele encarna sabendo de tudo, ele não vai perder a memória. Isso é Era da Luz. Era das Trevas, eu Deus esqueço de tudo. É o que está acontecendo aqui. Ninguém sabe o que está fazendo aqui. Ninguém sabe de onde veio, por que veio. Isso é trevas. Mas a partir do momento que o indivíduo desce aqui, consciente, as regras são essas.
E a ciência avança tanto com essa interação do plano superior e com os ETs, que você pode construir corpos biológicos adultos. E o espírito só entra nele. Adulto. E como não é mais a lei do karma, este corpo ele é projetado sem doenças, sem sofrimento, bonito. Quer dizer, você desenha aquele corpo, não é aquele corpo kármico, né? O cara todo arrebentado, horrível, né? Todo desmicolado. E o interessante, o corpo não envelhece. O corpo não envelhece. A medicina é uma medicina avançadíssima. Qualquer problema se resolve. Então aqui, pela primeira vez na história, o homem não é escravo da morte. Ok? Qual que é o melhor medo e terror que o ser humano passa na Terra? Medo da morte. Nesse lugar, não há o controle total da morte. Ou seja, eu morro a hora que eu quero. Na hora que é. Eu parto desse planeta consciente, lúcido. Não morro num acidente. Se dá um acidente, arrebenta meu corpo, arrumo outro. E continua a jornada aqui. Não tem mais problema de corpo. O corpo não é mais a parte principal do ser. Numa natureza dessa. Muito bem. Então, com tudo isso, essa civilização viveu 2000 anos na Terra. Imagina o que eles não fizeram. Aí vocês vão entender as construções em Pumapunco, que só tem no Peru, as marcas em Nazca, as pirâmides do Egito, as maiores lá, né? Portal, que tem aqui Portal do Sol, aquela pedra gigantesca e tal. São tudo construções de uma era muito antiga que foi totalmente abandonada. Quanto mais elevados são os seres, mais naturalistas eles são. Não vão comer animais, não vão matar animais. Eles não vão precisar mais plantar para comer, nem caçar para viver. E a sua moradia será a moradia mais natural que existe, pedra, que tem a energia mais pura. Por isso que eles trabalhavam as pedras, faziam suas construções em pedras para suas moradias. E esses seres estavam conectados com a sua unidade espiritual. Então, o que significa isso? É o último estágio de um ser na matéria. Após essa vivência na matéria, eles ascensionam e nunca mais reencarnam em planos físicos da matéria. Então, após Atlântida, quando chegou aqui e houve um conclave estelar e foi decidido que todos os espíritos iam ascensionar e a Terra seria novamente utilizada a partir dessa data para mais uma colonização na Era das Trevas, de espíritos densos e primitivos. Mas a Terra tinha na sua superfície grandes cidades de alta ciência e alta tecnologia. Elas não poderiam ficar mais na superfície, porque viria habitar o planeta Terra espíritos na Era das Trevas. Primitivos, densos, como a gente está acostumado a ver as histórias da Terra, né? Antes de Cristo, aquela meleca toda. Então, o que o conclave decidiu? Houve um conclave estelar nas estrelas e eles decidiram fazer 2 projetos planetários Terra neste orbe. Deixa eu explicar. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, a partir de uma certa época, 2 projetos planetários foi inaugurado aqui na Terra. O projeto de superfície e que seria um projeto na lei do karma, né? E
um projeto intraterreno. Que seria um projeto na lei da luz. Iria simplesmente continuar o que tinha acontecido na Era da Luz Eterna. Era uma continuidade da Era da Luz. Então, foi decidido fazer isso. Então, foi feito isso. O planeta Terra escolheram aqueles locais que eu falei para vocês e construíram as bases intra. Toda a tecnologia que existia na Era da Luz, na superfície, foi transferida para cá, para essas bases. Todas as máquinas, tecnologias, ciências e tudo mais foi transferido para cá. E aí, tudo que existia foi destruído. Os ETs destruíram, os próprios intras destruíram tudo para deixar a Terra preparada e pronta na superfície para esse projeto. Porque esse pessoal não podia conviver com ciência e tecnologia avançada. Deixou alguns resquícios só, de construções antigas, tal, da Era da Luz, só vestígios, que inculca agora os arqueólogos. Tá? E tudo foi para baixo. Então, o que era isso aqui? Esse projeto ele foi elaborado pela seguinte discussão lá no mundo espiritual. Quando o projeto kármico, os espíritos começaram a chegar para o projeto kármico, se instalando nesses locais e preparando a sua encarnação na Terra, a Terra então era muito primitiva, né? Eles diziam assim: quanto tempo a gente vai ter que esperar para viver uma experiência na Era da Luz? Esses espíritos aqui. Porque você pode entender que havia muitos espíritos evoluídos lá atrás. Lá na antiguidade, vê na Índia, Krishna, Rama, Buda, é antes de Cristo. Então nós tínhamos espíritos muito avançados, espíritos que já mereciam ascensão. Mas como fazer? Transmigrar para um outro projeto na galáxia? Não, então eles fizeram o seguinte: esses espíritos mais ascensionados, ao longo de todo esse tempo, presta atenção, desde 8.000 anos, ano zero, até hoje, a cidade intraterrena só tem uma utilidade. Quando o espírito vivencia várias encarnações, 10, 15 encarnações, e já está num nível bastante elevado aqui na Terra, a próxima encarnação dele, e última, vai se dar na Era da Luz. Aqui é a Era da Luz. Então ele vai conviver com uma sociedade avançada, tecnologias avançadas, contato direto com os ETs, saída fora do corpo e um corpo projetado especificamente para aquela existência. Então, há uma convivência conjunta nas bases intras entre humanos encarnados e extraterrestres. Eu sei que eu estou falando porque eu já fui lá. Eu não estou falando teoricamente. Graças a Deus eu tive o privilégio de ser levado para lá. Eu falo isso na boa, não quero. Então, é uma experiência magnífica. E muitos desses seres têm intraterreno, como eles são físicos, eles andam no meio de nós aqui. Eles andam no meio da gente, assiste palestra, pá. Mas se você pedir SIC-RG, ele não vai ter. Não vai dar para passar cartão, porque ele tem conta no banco. Tá? Mas são pessoas incríveis, eles se disfarçam muito bem, tá? Eles se infiltram no nosso meio. Não, mas só que eles se infiltram da seguinte maneira: só para pesquisar, fuçar. Ele não vai ter carga, não vai ser político, não vai ser nada, não. Tá? Eles não podem influenciar a nossa sociedade diretamente. Ok?
Eles estão sobre a lei. Né? E quando o indivíduo desse sai do corpo, ele pode vir fuçar aqui a superfície da Terra em projeção astral. Né? Pode vir aqui no quarto agora, sem materializar como um espírito, dialogar com a gente, fazer convites. Fala assim, lá, se prepara que amanhã nós vamos dar um rolê com você. A gente veio te buscar. Assim acontece. Né? Então, acontece dessa forma. Isso é o reino, isso é chamado nos esoterismos clássicos, o reino de Agartha. Tá? Bom, no reino de Agartha, existem 3 tipos de seres humanos lá, humanos, nós. É assim, 80% da população. Então vamos lá, deixa eu tentar descrever aqui para vocês entenderem melhor. Quando você está aqui dentro, você nunca consegue diferenciar que não está na superfície. A tecnologia é tão legal, o céu é tão bonito que você acha que está na superfície do planeta, não numa base intraterrena. Tá? Porque é muito grande o lugar, é muito espaçoso, é muito volumoso, andam naves, andam carros, sabe? Eles não andam de carro, lá não tem veículo terrestre, eles andam muito, tudo é aéreo. Tá? E as construções são todas coletivas, as pessoas moram todas juntas. Tá? Não tem... Come, eles são seres físicos, come 100% vegetariano. Tá ok? Lá ninguém mata animal, ninguém mata nada. Tá ok? Eles são extremamente naturalistas. 100%. Então, população, lá, como é que é? Então lá, 80% são humanos, claro, né? Porque isso aqui é para os humanos. Humanos com aparência de entre 20 e 30 anos. São corpos projetados com essa estrutura. Tá? 18% vão aparentar, são humanos também, aparentando entre 30 e 50. 2%, né? A gente chama Conselho dos Anciãos. É assim que escreve, anciões? É, né? Que eles vão aparentar até entre 50 e aparentemente assim uns 60 anos. Não muito mais velho que isso. Tem velho caquético andando lá, não tem. Né? Parece aquele velho lá do Senhor dos Anéis, sabe? Cabeludo, tá? Sábio, sabe? Mas como uma aparência estereótipa. Quem controla tudo? Essa turma. Essa turma governa. Essa turma governa. Essa também é uma elite de governo para manter tudo funcionando. Esses são os usuários. Ok? Entenderam a situação? Esse aqui controla, decide as leis, conversa com o comando, está interagindo com o comando astral terra, com os ETs e tudo mais, e toma as decisões. Esse pessoal aqui ajuda a executar, porque estão em minoria. Quem executa controla as ordens. E esse povo é o povo da sociedade, que usufrui, trabalha, tal, estuda, né? Parte, olha só, constantemente parte, aqui tem naves sofisticadíssimas que viajam para outros planetas, outros mundos, físicas, saindo daqui. Eles também têm tecnologia de transporte extraterrestre, astral. Eles saem do corpo, os corpos dele podem ficar meses
numa câmara de êxtase. Eles deixam os corpos lá numa câmara de êxtase 2, 3, 4, 5 meses e o espírito dele vai embora para a galáxia. Vai com os extraterrestres, vai fazer excursão. Daqui 6 meses eles voltam, entram no corpo e usam de novo. Tá? É simples assim. O corpo para eles não é uma barreira mais. Não é uma prisão. É apenas um veículo de manifestação na densidade da superfície terrena. Tá? Muito bem. Qual é a relação desses seres agora com a transição planetária? Agora que vem o quente. Então vamos lá. Só gente bonita. Eu não vi uma pessoa que eu pudesse falar, puta cara feio. Ou puta mulher feia. Você está entendendo? 100% belos, de tudo quanto é tipo. Tá? E aí vai. É uma surpresa isso, né? Os corpos não são kármicos. Os corpos são projetados pela perfeição e pela beleza. Né? Papel dos intras na transição. Planetária. Como vocês estão vendo, como eu estou expondo eles para vocês, quase que não existe muita diferença entre eles e os ETs. E os espíritos de luz mais avançados. Né? Eles são muito num nível já de extrema consciência. Então, primeiro, né, eles estão juntos com o comando Astral Terra, projetando como eles vão agir no momento do acordar da Terra. Então, o plano superior está preparando o momento do despertar da humanidade. Então, 2. É inevitável um contato em massa com os ETs. Então, essa vai ser a primeira revelação. Essa vai ser a primeira revelação. Quando essa grande revelação estiver em andamento, os ETs vai fazer uma nova revelação para a humanidade. Né? Os ETs vai provocar a subida e a revelação dos intras. Dos intras. Tá? 4. Quando a Terra estiver realmente pronta para entrar na Era da Luz, a humanidade já passou por todo o processo de adaptabilidade da transição, os intras vão abrir as portas das bases. Antes não. De suas bases. Aí eles mudarão para a superfície. E eles virão morar conosco. Trazendo toda a sua ciência e toda a sua tecnologia de graça. O cientista não vai precisar ficar queimando pestana para descobrir o que já está descoberto há milhares de anos. Tá? Tudo vai mudar. Todas as regras planetárias vão mudar. Até a regra das descobertas científicas, quem vai descobrir o quê, das universidades, tudo muda tudo. Tudo muda. Porque a gente vai receber o conhecimento de graça. Né? Porque o conhecimento ele é da humanidade, ele sempre foi. Você está me entendendo? Ele sempre foi do universo, dos espíritos, do plano astral. Ele é nosso esse conhecimento. A gente só está esquecido dele. Então, nada mais justo, nada mais óbvio do que quando ocorrer o despertar em massa da humanidade, você dividir aquilo que sempre foi nosso. Aquilo sempre foi
da nossa natureza humana, o conhecimento e a sabedoria do cosmos, do universo, da ciência, da física, da biologia. Né? Entendeu? Então, esse é o papel dos intras. Na hora certa, vem para a superfície. Tá? Bom, então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa exposição. Fazendo novamente o convite para vocês aí de quem quiser participar com a gente no final do ano, aqui no nosso espaço, no nosso ashram, nós vamos ter um encontro maravilhoso, exatamente falando sobre a chegada da Era da Luz, de um novo homem, de uma nova humanidade. Tudo isso nós vamos discutir com profundidade nesse final de semana. Né? Se você já está cansado de ir para a praia, pegar congestionamento, tal, aquela chuvarada toda na praia, venha participar com a gente num retiro espiritual, num trabalho bem gostoso que a gente vai fazer aqui, nesses dias de final de ano. No começo do ano, nos dias 4 e 5, nós já vamos estar em São Paulo, porque a gente não para com as nossas conferências lá na cidade de São Paulo, falando, né, sobre... a primeira conferência que a gente vai fazer no sábado é de onde vieram os espíritos? Qual é a verdadeira origem dos espíritos neste planeta Terra? Né? E no domingo, o tema vai ser, né, como desenvolver a nossa paranormalidade. Como despertar o nosso potencial para a gente interagir com tudo isso que está aí no invisível. Está na hora da gente acordar. Como é que a gente vai acordar? Como é que essa humanidade vai acordar? Como o plano superior pode me ajudar a acordar? Então a humanidade vai passar por um processo de despertar com a ajuda de grandes potências estelares neste processo. Então a gente tem que estar ciente disso. Que haverá, sim, grande ajuda externa para o acordar da humanidade. E para o despertar e desenvolvimento de faculdades paranormais. Então venha participar com a gente em São Paulo. Ah, e uma outra coisa, pessoal. Para a gente aperfeiçoar, nós estamos querendo fazer uma remodelação no nosso estúdio aqui, colocar mais câmeras. Tá? Nós estamos precisando de uma caixinha de Natal. A gente pede a todos vocês uma colaboração aí, né, para que essas lives gratuitas continuem e a gente possa, né, sustentar o nosso trabalho. Né? Nós temos muitos cursos e palestras pagas para você comprar em nosso site. Ajuda também comprando. Você está fazendo uma ajuda muito importante para a gente. Né? Comprando um curso, comprando um seminário, comprando simplesmente uma palestra, né? que não estão abertas. Se você entrar no nosso site, você vai ver uma lista muito grande de palestras. O site é laersofonseca.com.br e de cursos. E você pode fazer doação. Na descrição do nosso link aí embaixo do vídeo aí, você tem a minha conta bancária, a nossa conta bancária para você fazer um depósito. Depois, quando você quiser R$5, R$10, né? Papai Noel agradece. Né? Para ajudar aí nesse nosso projeto de levar esse conhecimento diferente, totalmente diferenciado a todos vocês, para que a gente possa acordar mais rapidamente nesta humanidade Terra. Ok? Então, colabore com a gente aí, fazendo a sua doação de Natal, nossa caixinha de Natal, para que a gente possa comprar mais equipamentos, deixar isso aqui bem melhor, bastante perfeito, para que a nossa tecnologia acompanhe essa evolução toda aí e a gente possa... Né? No passado a gente ganhou uma câmera, nós ganhamos essa câmera que eu estou usando aqui, a gente ganhou ela, tá? O pessoal fez uma doação e compramos essa câmera profissional que eu estou usando aqui na minha frente, que é uma câmera Panasonic profissional, né? E a gente está numa campanha da gente querer colocar mais câmeras para ter mais dinâmica do trabalho e tudo mais, né? E o computador tem que melhorar também, que a nossa placa de vídeo já está meio ultrapassada, já está tudo em 4K, né? A nossa câmera a nossa placa está mandando em HD. Por isso que às vezes a imagem não chega tão boa aí para vocês, tá? Porque tudo é um processo de tecnologia, ok? Então a gente pede essa colaboraçãozinha carinhosa a todos vocês. Então deixa eu continuar mais aqui. Após esse processo aqui, a Terra nunca mais será a mesma. Nós temos grandes mistérios do passado que serão revelados e virão à tona. Tá? Você assiste esses filminhos do passado, né? Você nunca sabe o que aconteceu lá, o que aconteceu no Egito, o que aconteceu, sabe? Está tudo registrado. Esses caras das bases intras, ó, esse é um ponto-chave da questão. Toda a história antiga da humanidade está registrada pelos intras.
Você imagine que maravilha a hora que a gente teve acesso a todo o material gravado nas bibliotecas dos intras. Toda a história da Atlântida antiga, toda a história também de tudo que se passou ao longo da nossa civilização que a gente também não sabe. Sabe, a gente tem visões da história do antigo lá, né? E tudo mais. Então, vai ser a grande abertura do conhecimento cósmico. Né? Nós vamos chegar com que nós nunca estivemos sós. Nós sempre tivemos um apoio de tecnologias, de inteligências avançadas que também coordenam a nossa existência aqui na Terra. Tá? Então é muito importante que vocês saibam disso. Então vamos lá. Ju, tem perguntas aí? Vamos conversar um pouco com o pessoal, né? Lala, então existe mesmo a cidade de Agartha no interior do planeta? Agartha não é uma cidade, não é o nome de uma cidade, é o nome de um reino. Tá? Ou seja, todas as bases intras, a gente diz que faz parte do reino de Agartha. Agartha não é o nome de uma cidade. Tá? As cidades têm nomes, só que esses nomes são bastante complicados para sons aqui. Né? Por exemplo, Shangri-La. Né? Por que as pessoas fizeram um filme na década de 50? É o romance de um cara, tá? Um cara que, né, conseguiu entrar nas bases intraterrenas, sobreviventes da queda de um avião, que foram resgatados por intras e levados a uma base intraterrena do Himalaia, no Tibete, também na região do Tibete. É o filme Horizonte Perdido. Só que, claro, ele é um romance, ele não retrata com precisão o que tem lá. Ok? Não retrata. Porque o que acontecia? No começo do século passado, né, todo mundo achava que existia Agartha. Agartha é uma lenda esotérica que vinha através de sensitivos, paranormais, entendeu? Então, eles fizeram um filme, mas esse filme não é baseado num contatado, não é baseado em alguém que esteve lá. O cara fez um romance em cima disso. Então você não pode confiar no filme, ok? O filme tem duas versões, uma da década de 50, que é em preto e branco, e um da década de 70, que é colorido. Tá? Ok? Então, se você quiser assistir, mas ele não tem nada de fiel, absolutamente nada de fiel. Tá? No reino de Agartha, existem mares, rios, florestas, animais, assim como a superfície da Terra? Existe. Você não... Existem animais, inclusive existem animais que não tem aqui. Tá? Existem animais desenvolvidos por eles, né? Trabalhados geneticamente por eles, que não existem aqui na nossa superfície. Tá? Tem mares, sim, mas só que não é muito grande, tá? Como as bases não são muito grandes, não é uma coisa gigantesca, tá? É uma coisa pequena, riachos, tem tudo. Porque o que eles fazem? Os riachos, eles pegam tudo de fluxos subterrâneos, né? Os fluxos subterrâneos de água, né, tem por todo lado na Terra. Então eles canalizam aquilo e fazem cachoeiras, lagos de água doce, é uma beleza. Tá? Então, os intraterrenos são oriundos da Era da Luz, mesclado com a Era das Trevas. Portanto, quem está nas trevas não tem consciência que eles existem? Não tem consciência que eles existem. Nem sabe. Se a gente não discute aqui, ninguém sabia que eles existiam. E hoje, agora, essa pergunta vocês não me fizeram. Quem mora hoje nas bases intraterrenas? Hoje, não há 10 mil anos atrás, quando ela foi criada. Porque as bases intraterrenas só têm um objetivo, é um elo de passagem entre o despertar e a Era da Luz. Feito isso, esse espírito ascensiona e vai embora. Então, os espíritos que moram hoje nas bases intras não tem nada a ver com a Atlântida. Ao contrário, são muitos espíritos que, na Idade Média, ou há 100, 200 anos atrás, foram grandes gênios da matemática, da ciência, estão tudo encarnados lá. Passando o seu último estágio evolutivo nessa matéria. São os humanos, são nós mesmos que estamos usando a base intraterrena. Tá? Os espíritos, a consciência,
Não é cara que veio de fora, não é ET, não. A base intraterrena é uma base para nós humanos encarnarmos lá quando nós tivermos um grau de ascensionamento em nossa civilização. Tá? Ou seja, esse espírito ele precisa de um estágio na matéria ainda. Mas se ele desce aqui na Era das Trevas, não adianta nada, né? Ele vai ficar preso, não faz nada, fica amarrado. Né? Então, eles encarnam lá. Então, vocês entendem, quem mora nas bases não é Atlante, não é ninguém. Esses caras já foram tudo embora da Terra. Não tem mais nenhum Atlante que viveu na Atlântida morando aqui. Foram tudo embora. Tá? Porque a Terra é um planeta de passagem. A Terra não é um planeta que as pessoas ficam aqui eternamente. As pessoas não ficam aqui 10 mil anos, 20 anos. Para com isso. Tá? Os intraterrenos se reproduzem? Se sim, de que forma? Eu já falei para vocês que não. Não tem fuque-fuque no mundo intraterreno. Essa putaria que tem aqui na Terra. Não tem. Tá? Não se faz filho pela relação sexual. Os filhos, os corpos são produzidos em laboratório. Avançado. O cara já vem adulto. Eu como espírito, eu posso chegar lá e escolher o corpo que eu quero. Eu quero esse corpo aqui. Então, eu entro nele. Não tem criança. Ou seja, esses espíritos avançados, eles não são, presta atenção, é muito importante que vocês entendam isso. Eles não são mais escravos da reprodução biológica da espécie. Da necessidade energética de ir atrás de uma mulher, a mulher ir atrás do homem, para esse processo aqui. Não, as pessoas ficam juntas por uma coisa que está aqui no coração, na consciência. É um amor mais universal. É um companheirismo cósmico. Nós não temos mais prazer nesta base de chakras inferiores. Isso é importante que vocês entendam. Vocês vão abandonar isso. Vocês vão achar, quando vocês estiverem lá, vocês vão achar esse sexo que a gente faz nojento. Quando você pergunta o Intra, eles falam, isso é nojento que vocês fazem. Tem coisa mais nojenta a gente assistir vocês lambendo a piroca, aquelas coisas. Tá louco, não quero nem pensar. Que vocês veem nesse filme pornô que os negros fazem aí. Até nojo, não quero nem ver. Eu já estou entrando nessa fase também. Já estou ficando com nojo desse treco. Vai, Ju. Os intraterrenos nos ajudam a melhorarmos como pessoa e civilização ou só nos observam e andam entre nós? Eles só observam, eles não podem fazer muito que está fora da lei. Sabe, eles não podem agir fora da lei, que o comando é... Por quê? É uma coisa importante que eu não escrevi aqui. Deixa eu escrever aqui agora. Né? Isso é muito importante, muito importante. Deixa eu desenhar aqui para deixar claro isso. Superfície da Terra. Mundos intraterrenos. Aqui. Ok? Comando planetário Terra. Comando Astar. É o Comando Astar comanda esse projeto e comanda esse também, tá? Ok? Então, da mesma forma que o ET não pode descer aqui, o ITA também não pode interferir. A intervenção é sutil. A intervenção é sempre daquele jeito que eu falei para vocês. Né? Que eu já falei em outras palestras para vocês de como os restas interferem, né? Com a onda Chan, implantando coisas na sua memória, fazendo tudo aquilo, tá? Já falei isso para vocês em outras palestras. Então, os intras, né, têm determinadas missões conosco, mas não é do jeito que vocês pensam. Tá? Eles também estão sob a lei do comando planetário Terra. Tem alguma ação humana no planeta que prejudica os intraterrenos? Não. Não. Por exemplo, explodir arma nuclear. Os ETs, os INTA não são burros. Ninguém vai explodir uma arma nuclear na Antártida, também não sabe da base dele tá. Certo? Ninguém explodiu até hoje uma arma nuclear no Himalaia, lá nas montanhas. Essas regiões elas não são boas para teste nuclear. Tá? Ok? Então, eles vão fazer teste subterrâneo. Hoje em dia se faz, mas uma bomba nuclear é colocada a praticamente o quê? 3 quilômetros de profundidade? 3.000 metros, você faz um buraco e coloca a bomba lá para ela explodir.
né? Geralmente as explosões chegam a 20 megatons, não é uma coisa assim de... Mega não, estou falando de quilotons, né? Não, eles não fazem teste mais com bomba de 10 megatons, sabe? 50 megatons, igual a Rússia fez na atmosfera, CBE não faz. E as bases são muito distantes dessas regiões, então eles nunca foram ameaçados pelo que a gente faz aqui. Tá? Lala, quando os intraterrenos terão contato com os humanos da superfície? Esse quando aí, né, não pode ser revelado ainda. Tá? Senão vai gerar muita ansiedade. E amanhã, e depois da manhã, deixa eu casar logo, deixa eu separar logo, toda a correria, né? Então, essa data não pode ser revelada. Entendeu? A humanidade está na era das trevas ainda. Não pode chegar um paranormal aqui e falar, não, a partir do dia tal, né? Então o cara já não paga mais ninguém, sabe aquela coisa? Já tem dinheiro no banco, já vai para a zona, que é a última vez que ele vai, essa coisa toda, né? Então não pode, ninguém vai revelar isso para você. Não vai ter um paranormal na Terra que vai chegar aqui e você, olha, lá é dia tal, a grande nave vai chegar. Não vai acontecer isso, vocês não vão ter essa informação. Com antecedência, jamais. Não vai acontecer isso. Por isso que até hoje não aconteceu. Nenhum paranormal acertou a data. Nenhum paranormal viu o atentado do World Trade Center. Sabe? Não tem isso. Eles não vão revelar, não vão permitir. Né? Intraterrenos estão em contato com o Comando Intergaláctico Planetário? Como atua o karma para os intraterrenos? Não tem karma nos intraterrenos. Os intraterrenos não vivem pela lei do karma. Eles estão na era da luz. A lei do karma para eles não existe mais. Tá? Eles não têm karma. E não geram karma. O fato de eles estarem conscientes, eles são seres de luz, são seres de amor. Eles vivem no amor. Ninguém sai matando o outro no mundo intraterreno, torturando. Não existe isso. Isso existe aqui, nas trevas. Do nosso mundo denso. Não são seres kármicos. Por isso os corpos não são kármicos, eles não ficam doentes, né? Não sofrem pressões de elos kármicos do passado, nada disso. Eles não vivem ali do karma, eles não têm karma. Será possível do ser humano descobrir os intraterrenos através de perfurações? Claro que não. Nós vamos saber onde perfurar. Vai perfurar onde? Você sabe qual é a medida da camada de gelo da Antártida? A camada de gelo da Antártida são quilômetros, cara. Quilômetros. Tudo quanto é mar que você leva lá, ela quebra quando o frio. É incrível, é uma merda o negócio. Por isso que não tem ninguém morando na Antártida. Ninguém mora na Antártida. São umas bases científicas lá e alguns, né, como a gente fala, algum pinguim, né? Que tem de pinguim lá, uma beleza. Mas vocês já repararam que não tem pinguim no Ártico. Tem pinguim só na Antártida. É diferente. Por que o pinguim nosso não vai para o norte? Não vai. É interessante. Né? Não vai, ninguém vai achar isso aí. Vai perfurar como? Né? Vai perfurar petróleo? Não vai achar. O que os intraterrenos vêm fazer entre nós, visto que não podem intervir? Por isso é da mesma coisa. Eu vou fazer uma pergunta diferente. Você fez essa pergunta. O que os intraterrenos vêm fazer? Então você não pode intervir. A mesma coisa que Jesus, que os espíritos, que os ETs vêm fazer, não podem intervir. Certo? É que eles intervêm de uma forma tão avançada e tão sutil que ninguém percebe. Entendeu? Os ETs manipulam a vida de vocês, implantam memória, colocam ideias, vocês acordam no outro dia procurando coisa, não sabem por que aconteceu isso. Isso é uma ação externa. Não é a sua inteligência que fez isso. Se largar a nossa inteligência, nada, ficamos da média mais de 1 milhão de anos ainda. Tá? É claro que tem uma ação conjunta de forças para acordar e despertar o ser humano em várias etapas. É isso que está acontecendo com vocês. Por que você acha que você, hoje, que está me ouvindo, está super interessado nessas coisas espirituais, esotéricas, quer mudar a sua vida? Você foi tocado pelo bichinho aí.
né? De alguma forma. Você está vendo que esse mundo não tem mais nada a ver com você, você quer fazer mudanças, certo? Porque você está despertando, e esse despertar foi provocado por forças inteligentes que estão monitorando o nosso processo evolutivo na Terra. Né? O Arthur Clarke, quando ele fez aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, ele foi claro em colocar uma ideia de que existem forças alienígenas provocando a evolução da raça humana. Tá? Provocando a evolução da raça humana. Acompanhando a evolução da raça humana. Tá? Por isso que muito pouca gente entendeu aquele filme. Aquele filme é muito complexo. O 2001, Odisseia no Espaço. Vamos lá, Ju. Os intraterrenos possuem alguma opinião ou visão sobre a humanidade? Opinião ou visão? Já que eles nos observam, eles têm alguma opinião sobre as nossas atitudes? Claro que tem. Claro que sabe. A mesma opinião que os ETs têm, a mesma opinião que os espíritos têm. Os intraterrenos são seres que andam por aqui o tempo todo, saem fora do corpo, vivem passear nas cidades astrais, conviver com o plano, conviver com os ETs. Os ETs descem as suas naves, trocam a tecnologia com eles. Aqui há uma interação entre extraterrestre e intraterreno. Qual que é a opinião que ele vai ter sobre nós? Eles sabem o que está acontecendo conosco. Eles entendem o que está acontecendo conosco. Sabe? Eles são seres avançadíssimos. Eles estão ajudando o processo natural de um projeto de superfície. Só isso. Tá? Quais as atividades dos intraterrenos nesses mundos em que eles vivem? Bom, vamos lá. Se você não precisa trabalhar para sobreviver, você não precisa pagar aluguel para sobreviver, comida você tem à vontade, a hora que você quiser, moradia, roupas, acesso à tecnologia, eu pergunto, o que você vai fazer da sua vida se você tiver tudo isso? Anite, o que você faria? Então, esses seres só vivem para uma coisa, buscar o conhecimento. Em todos os níveis. Tá? Você vai usar todo o seu tempo, não é para trabalhar para ganhar dinheiro, você vai trabalhar para crescer, aperfeiçoar, evoluir sua consciência e buscar o conhecimento universal cada vez mais. Estudando ciência, estudando tudo, os animais, biologia. Tem tanta coisa para você aprender que você não tem noção. Aqui na Terra, o que acontece? O homem tem que trabalhar 9 horas por dia só para se sustentar. Sabe, chega em casa cansado pra cacete, ele vai evoluir aonde? Ele vai pesquisar o quê? Vai estudar onde? Né? Já está morto, você está entendendo? Então, quando você soluciona todas as suas questões básicas, 24 horas você está estudando, está aprendendo, está evoluindo cada dia mais. É só você pensar. Os Intra fazem muitas excursões com os ETs para outros sistemas estelares. Eles ficam voando na galáxia. Falei para vocês, largam os corpos dele aqui e vão embora. Meses e meses fora da Terra, aprendendo, estudando, pesquisando. É libertação total, cara. Isso que é legal. E outra, quando chegar a hora, larga o corpo, não volta mais nem para a base intraterrena. Isso que é o legal. É partir mesmo. Né? Então, mas já passou 2 horas? Não passou 2 horas? Que eu estou vendo no meu relógio aqui, está 22 horas. Hã? Não, nós começamos 8 horas. Sim, vou continuar. Você fica nervosa. Perguntas? Não tem mais perguntas? Não? Não? Então, vamos lá. A gente vai fazer um resumo aqui de tudo isso que a gente falou hoje para vocês. Tá? Basicamente, o reino de Agartha, tá? Ele vai se mostrar mais cedo ou mais tarde. Tá? Praticamente, um pouco junto com os ETs virão primeiro, que a consciência humana está muito mais preparada para um contato com os extras do que com os intras. Porque a consciência humana não tem a mínima noção que tem intra. O que a maioria das pessoas pensam de bases intraterrenas? Todos acham que são bases extraterrestres. Porque saem naves, disco voador. Então eles acreditam
que essas bases na Antártida, no Himalaia, são bases extraterrestres. Quando você pega esses programas do History Channel, que os caras estão investigando a Antártida, tem todos esses mistérios da Antártida, até o Hitler mandou gente para a Antártida, certo, naquela época, porque tem todas essas histórias das bases, e eles queriam ter acesso a uma tecnologia muito avançada, inclusive para ganhar a guerra, dominar aquela coisa toda, né? Você confunde, as pessoas confundem muito. Tá? Então, existe uma divisão muito grande do projeto, né, que as pessoas não têm nem noção de uma sociedade intra. Então, o mundo vai acordar primeiro pela revelação dos extras. Depois, ele vai receber a revelação dos intras. Tá? Porque hoje em dia a humanidade nem sabe o que é intra, não tem a mínima noção. Tá? Mínima noção. Bom, tem alguma mais pergunta? Olá, quando nós morrermos, vamos ter acesso ao mundo intraterreno? Vamos poder conhecer? Vai poder conhecer. Tem excursão para lá, no astral. É a excursão da terceira idade. Vai tudo para fazer uma viagem no mundo dos intraterrenos. Eu, lá, presta atenção. Sabe como que eu fui pela primeira vez no mundo intraterreno? Excursão. Excursão do astral. Eu fui convidado, gentilmente, pelos espíritos, meus guias, a participar de uma viagem aos mundos intraterrenos. Para que eu conhecesse e soubesse todo como funciona lá. Tá? Eu fui com um grupo de espíritos numa excursão. Então, depois da morte, e dá para ir em vida também. Né? Mas fisicamente, né, eles não levam você para lá fisicamente. Pode até levar. No transporte tecnológico deles, mas tem que ter um projeto com você. Né? As pessoas não são levadas para lá à toa. Tem que ter um projeto muito elaborado dos INTA com você, o que você vai fazer com essa informação, como que esse conhecimento vai abalar você, ou vai tirar você, deixar você louco aqui na sociedade. Então, por que o ET não te abduz, não dá contato? Porque ele acha que você vai ficar louco. Sabe? Ele acha que você não tem capacidade mental para absorver uma experiência desse porte. Eles não vão dar contato para você. Quando você não estiver preparado, integrado numa estrutura, você não pode ter contato com o intra. Mas como você disse, após a morte, lá no mundo astral, dependendo do nível que você estiver, você vai visitar as bases. Assim como você vai visitar bases extraterrestres também. Tá. Todo ser com última encarnação aqui na Terra passa então nas bases intraterrenas? Sim, quase todos. Ninguém parte do planeta Terra sem uma experiência nos mundos intras, que é uma experiência já de contato com civilizações, tecnologias avançadas. Porque a maior parte das pessoas que morrem, elas têm muito apego à matéria. Elas têm muito apego ao corpo físico, muito apego ao que deixou aqui, elas sofrem muito no astral. Então, quando você tiver um puta de um desapego... Então, quando você entra no mundo intra, você vê que o corpo não é mais que as coisas, que você não é dono de nada, não é dono nem das mulheres que você compartilha, né, dos relacionamentos que você tem. Você evolui muito. Aí, então, você está preparado para deixar tudo. Tá? Por isso que é importante os mundos intras. O espírito, ele precisa de um desligamento total da matéria. E quando ele morre de uma forma normal aqui, ele não faz isso lá do outro lado. Ele fica com muito desejo de coisas que ele não fez e tudo mais, que ele não teve, sabe? Ele não consegue ascensionar. Então os caras têm que preparar um projeto para ele, para viver essa experiência. Tá? Qual a importância da encarnação dos intraterrenos se eles são abertos e poderiam ter a mesma experiência no astral? Não tem. Gente, plano físico e plano astral são duas coisas muito diferentes. Certo? Por quê? Porque o que tem no plano astral não tem no plano físico. As coisas são muito diferentes. Tá? O que eu estou falando para vocês, né?
o ser humano, que ele tem muito apego às coisas desse mundo, então o mundo intraterreno é projetado para ele vir e viver a última experiência na matéria. Para ele sofrer um desligamento total. Certo? Agora, se o espírito, ele, no último aqui, um grande monge tibetano, um grande mestre, ele ascensiona, libertou-se dos desejos, está em vida aqui, que é raro, né? É muito raro. Um cara que, né, um mestre, um monge, celibatário, tal, larga tudo, feliz da vida, né? E transcende, vai para o astral. É raro você ter um cara assim. Esse poderia ir embora direto. Esse poderia nem passar por mundo intraterreno, já ascensionar e ir embora direto. Certo? Mas a maioria não pode. A maioria tem esse apego, tem uma necessidade intrínseca de ligação estrutural com a matéria. Ele precisa romper esses elos. E é muito importante ele viver essa experiência nesses mundos. Se não existia, se não fosse importante, se não fosse necessário, ninguém já acabava com esse mundo intraterreno já faz tempo. Né? Então existe, porque tem uma classe de espíritos que necessita ainda desse último estágio. Tá? Esse último contato com a matéria. Para depois ascensionar. Lala, assim como os governos têm consciência da existência dos extraterrestres... Não, o governo... Não, fala isso, dos extras. Eles também têm conhecimento dos intraterrenos? Não tem. Não tem. Outra, a consciência que os governos têm dos extras é desse tamanho assim, ó. Eles não sabem nada quem são os extras, o que estão fazendo. Eles não têm esse contato. Né? E com os intras, aí que não tem nada mesmo, aqui não é nada. Você está entendendo? É uma coisa assim de suspeita só. Lala, será que mundos intraterrenos são realidade em todos os projetos planetários de mundos densos? Aí já é difícil responder para vocês, sabe? O que está acontecendo em outros projetos na galáxia, em outros lugares. Não vamos nos meter nessa informação. Vamos nos ater aqui, que a gente está próximo, a gente tem essas informações. Né? Provavelmente, outros projetos pela galáxia, outros mundos, podem ter coisa semelhante. Pode ter. Tá? Pode ter. Mas, né, quando a gente estiver lá em cima, a gente vai investigar a história dos mundos. Né? Até você vai saber quantos mundos você passou, quantas civilizações você já pertenceu em outros mundos, na sua jornada espiritual pela galáxia. Né? É isso aí. Bom, tá bom, né, pessoal? Para o Natal já tá bom demais, né? Essas informações são informações, né, que eu caminhei muito tempo com elas, assim, fui revelando aos poucos também, né, para as pessoas estarem prontas para entender este outro estágio. Porque se você vai de forma material, entender os intraterrenos de forma material, pode esquecer, você não vai entender. Se você não olhar os intraterrenos numa relação com o plano espiritual, com todo esse projeto, a gente não vai entender. Da mesma forma que ninguém entende ET se não entender vida após a morte. Tá? Você não vai entender os intraterrenos se você não entender vida após a morte. Essa relação com o plano espiritual. Tá ok? Então, ajudem-nos aí a fazer suas doações para o nosso trabalho, para o nosso projeto, né, espiritual aqui na Terra. Continuarmos com esse projeto cada vez mais avançado. Tá? Ainda a gente não vendeu o espaço de São Tomé. Se alguém estiver interessado, né, em nosso espaço lá em São Tomé das Letras, que é um espaço muito legal, quem se interessar em dar para morar lá, fazer um trabalho lá, comprar a nossa terra, né, que é um lugar bastante... Nós temos um projeto diferenciado hoje aqui na cidade de Limeira, para levar ao mundo, tal, toda essa informação aí da espiritualidade. Então, pessoal, a todos um maravilhoso e um Feliz Natal. Que esse Natal, né, para quem é espiritualista de verdade, não seja regado com o sangue dos inocentes, com o sangue dos animais. Faça uma ceia vegetariana, uma ceia mais harmônica, mais brilhante, mais bonita, compatível com a nossa jornada espiritual na Terra. Tá? E vamos entrar este ano novo de um jeito cada vez mais avançado, com mais espiritualidade em nossos corações, para que esse planeta realmente chegue a ver a luz das estrelas entre nós. Ok? Então, desejo a todos muita luz, muita paz a todos, e até o próximo encontro, cara. Namastê a todos.